Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. No episódio de hoje darei sequência à série que estou fazendo sobre casos e ensinamentos de Jerônimo Mendonça. Aqueles que perderam os episódios anteriores, recomendo que pesquisem na playlist do Spotify os episódios 167, 171 e 175. A reflexão que trago está no livro O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, escrito por Jane Martins Vilela, capítulo intitulado O Criminoso. Uma vez, um cidadão chegou de Goiás e começou a conversar com o Jerônimo. Mais tarde, Dona Terezinha chegou para o culto do Evangelho. Após a prece, aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, a página para o momento ao acaso foi Caridade com os Criminosos. Conversaram, comentaram a passagem. Seguiram para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que fica na frente da casa, do outro lado da rua, para a reunião pública da noite. Aberto o Evangelho, ao acaso, novamente a página Caridade com os Criminosos. No dia seguinte, Dona Terezinha comentou com Jerônimo: "Que coisa esquisita ontem. Caiu Caridade com os Criminosos no seu culto e no centro." Ele respondeu: "Mestra, a senhora se lembra daquele senhor que estava aqui ontem, advogado daquela cidade de Goiás?" "Claro." "Pois é, antes da senhora chegar, ele estava desabafando, falando que havia matado o amante da esposa e que agora não sabia o que fazer para remediar a situação." "E o que você respondeu, Jerônimo?" "Eu falei o seguinte: você tirou a vida de alguém, tente reconstruir a vida dos outros. Devolva a saúde, devolva o alimento, devolva o conforto àqueles que nada têm. A lei é de débito e haver. Vamos contrabalancear. Você gastou demais, então coloque no lugar alguma coisa. O karma pode ser amenizado. É por este motivo a página, mestra. Devemos ter caridade porque no ímpeto ele cometeu o assassinato. Há muitos assim. Agem no impulso irreflexivo. Agem sem pensar. Depois sofrem a consciência culpada, o remorso. Nessa época em que se fala tanto de pena de morte para o criminoso, continua a autora, lembremos as palavras de Elizabeth de França, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem aludida: "Deveis a esses que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele." A lição é extremamente valiosa para pensarmos sobre diversos assuntos, mas gostaria de focar aqui no sentimento de culpa de muitos criminosos que, sem poder voltar atrás, cometem o suicídio. A orientação dada por Jerônimo pode nos auxiliar quando formos visitados por pessoas nesta situação, ou até mesmo quando nós nos sentirmos mal por algo feito no passado. Como orientou Jesus: quem muito amou, seus pecados foram perdoados. Podemos, na balança da vida, praticar boas ações que podem atenuar, não apagar, os males de outrora. Claro que precisamos destacar aqui que não podemos fazer o mal já pensando em fazer o bem depois para que haja a compensação.
Se assim fizermos, o peso da própria consciência será muito maior e a correção de rota, ainda que possível, será muito mais difícil. E outro ponto bem lembrado pela autora é em relação à pena de morte, já abolida em muitos países, mas que, vez ou outra, surge como falsa solução para a conquista da paz. Se assim fizermos, voltaremos ao tempo de Moisés e à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E como afirmou Gandhi, o mundo acabará cego. No livro Luz Acima, o espírito Irmão X encerra o capítulo 46, intitulado A Revolução Cristã, dizendo: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Se ajudar um criminoso de maneira mais direta nos parece muito distante e algo impossível, lembremos do Evangelho segundo o Espiritismo e façamos, pelo menos, uma prece por ele. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.